Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, com as presenças do Keller Kloss, ex-conselheiro do Internacional, que infelizmente o seu grupo não atingiu a cláusula de barreira, não conseguiu colocar um conselheiro nessa renovação de 150 nomes no Conselho Deliberativo do Internacional. A chapa 10, não é porque o Keller Kloss está aqui, é uma chapa investigativa, uma chapa cobradora, uma chapa de gente que busca coisas para o Internacional, enfim, que já trabalhou em prol do Internacional e acabaram não colocando nenhum conselheiro, mas daqui a pouco o Keller Kloss vai falar sobre isso também. O Léo Guettens, jornalista especializado em futebol internacional, está aqui para falar sobre os grupos de Grêmio e de Internacional na Taça Libertadores da América, para a gente não falar só no que hoje aconteceu. O Rio Grande amanheceu ainda mais estarrecido do que já estava em relação à situação do Esporte Clube Internacional. Houve a divulgação de mais fatos e surgirão novos fatos. E pode-se buscar ainda mais longe algumas coisas que tenham alguma correlação com o que já foi anunciado. Na manhã desta quinta-feira, a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, eu disse, GAECO, com apoio da Brigada Militar, cumprem 20 mandados de busca e apreensão em investigação que apura a ocorrência dos crimes de, apropriação indébita, estelionato, organização criminosa, falsidade documental, lavagem de dinheiro durante a gestão 2015-2016 do Esporte Clube Internacional. Os mandados foram cumpridos em residências e sedes de empresas de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Viamão. Os investigados: Vitório Carlos Coste Pífero, que exercia a função de presidente do clube; Pedro Antônio Afatato, que acumulava vice-presidência e vice-presidência de finanças; Alexandre Silveira Limeira, que era vice-presidente de administração; Emídio Marques Ferreira, vice-presidente de patrimônio; Marcelo Domingues de Freitas e Castro, vice-presidente jurídico; Carlos Caparelli Pellegrini, o Bola, que atuava como vice-presidente de futebol. Investigadas as condutas de empresários de futebol também, além de pessoas vinculadas a empresas de construção civil, de turismo. Inauguraram também isso no futebol, mas tudo gera lucro para alguns, né? E de contabilidade. E aí vai. Mas o mais estarrecedor, amigo Keller Kloss, é essa partezinha aqui do Carlos Pellegrini. Isso aqui é a nota do Ministério Público, que eu li logo cedo lá na Rádio Grenal. Carlos Caparelli Pellegrini exerceu funções relacionadas ao futebol do Esporte Clube Internacional na gestão 15-16, inicialmente como diretor e a partir de 30 de julho de 2015 como vice de futebol, cargo em que permaneceu até agosto de 2016. O MP descobriu que negociações e renovações com atletas que normalmente não seriam realizadas, pelo menos nos patamares econômicos constatados, foram efetivadas sob os cuidados do investigado mediante prévio ou posterior repasse de valores. Tudo que a gente dizia e suspeitava e insinuava, todo mundo dizia que não tinha como documentar. Cruzando os dados, o Ministério Público conseguiu documentar. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, ficou fácil. Logo depois de algumas negociações serem concluídas, os empresários dos atletas, em nome próprio de uma empresa a eles vinculada ou de um terceiro também a eles relacionados, efetuavam como recompensa repasses financeiros aos dirigentes. Quer dizer, o Ministério Público insinua ou diz que em alguns casos se contratava só para ver o repasse, não que fosse para acrescentar no Internacional. Aí é que está o X da questão. Em outras oportunidades, os empresários adiantavam valores a Pellegrini para em seguida concluir os negócios envolvendo atletas por eles agenciados. Nas duas situações, sempre era o clube que arcava com prejuízo.
ou contratando atletas que jamais seriam contratados nas condições que foram, ou embutindo no valor pago, no preço pago pelo jogador, os valores repassados aos dirigentes. Repassados aos dirigentes. E pelo citado na entrevista coletiva hoje, não é nem só no profissional, tem na base também. Na base, e o auditor, o auditor que estava ali, disse o seguinte, já na época, quando o Pellegrini atuava na base. Ele disse com todas as letras, quando Pellegrini atuava na base. Foram apuradas possíveis irregularidades em contratações, renovações de inúmeros atletas, cujas negociações foram intermediadas, entre outros, pelos empresários investigados. E aí tem essas outras situações até de repasse, de acerto de ação na justiça, que voltava um pedaço para o Marcelo Castro. A primeira que foi parcela voltava. Eu lembro do que eu dizia, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes na época. Ainda vai chegar um dia que um dirigente vai sair algemado do Beira-Rio. Eu disse mais de uma vez no ar. Faltou pouco. Ainda não houve ainda nenhuma medida de restrição de liberdade ou apreensão de passaporte. Não há nada de comprovação. Mas o que o Ministério Público teve coragem de dizer em nota oficial e depois em coletiva, mencionando os nomes, eu posso fazer também. Eu não estou dizendo que eles fizeram, mas se houve isso aí, e parece que está meio escancarado. É uma questão de tempo. E outra, o presidente Vitório Pífilo de novo dizer que não sabia de nada. O Luiz Henrique Nunes, que eu entrevistei hoje, dizer que não sabiam de nada. E aliás, eu disse isso para o Luiz Henrique Nunes. Sim, mas peraí. E os funcionários que repassavam os dinheiros? Pelas proporções que teve esse escândalo, os valores e o alcance, não foi uma questão de superfaturar uma obra inexistente, mas era obra, era categoria de base. Era turismo. Era alimentação, era beira de empresas terceirizadas. E turismo se refere, Keller, a superfaturamento de passagem aérea na hora da emissão. E hoje eu entendi, Keller, eu vou te passar, eu sei que você vai fazer um relato que é bem mais aprofundado e bem mais conhecedor do que nós. Quando eu disse aqui, e hoje entrevistei o Limeira também, que o Limeira foi condenado não pelo cartão corporativo, mas pelo acúmulo da obra, que ele foi enquadrado e julgado e tal, pelo acúmulo da obra. E hoje se viu, ele tinha uma empresa que entrelaçava os repasses. Rec, eu queria fazer essa primeira observação. Quero saber se eu trouxe a pasta rosa, aquela que tu andava antes da eleição. Não, essa pasta rosa é da gestão 2007, 8, 9 e 10, quando eu presidi o Conselho Fiscal. O senhor deve lembrar disso. Então, desde aquela época, nós sempre tratamos com seriedade. Aqui é importante até fazer essa colocação lá de trás, por quê? Porque o Conselho Fiscal, ele não tem poderes de investigação, não tem todos os instrumentos, todas as ferramentas que tem a polícia ou o Ministério Público, né, através também da Justiça. E não tem nem poderes para isso. Não tem poderes. Então, o que nós sempre fizemos? Fizemos o exame da documentação que é apresentada pela gestão sempre que solicitado, né? E eles apresentam a documentação, por exemplo, as notas, essas aí. Então, se examina as notas, se examina os contratos, né? Os contratos, por exemplo, as comissões pagas aos empresários. Tudo isso, quando solicitado, e depois começou essa prática, ainda quando, aliás, a primeira contratação da história do esporte computacional de auditoria pelo Conselho Fiscal foi naquela minha gestão. A partir dali que se começou com a prática de o Conselho Fiscal contratar auditoria, porque não existia isso, era só auditoria contratada pela executiva do clube, pela presidência, pela diretoria. E isso, então, limitava muito o trabalho, quando nós não estávamos satisfeitos com o trabalho apresentado pela auditoria. Mas eu faço essa ressalva para dizer o seguinte, então, às vezes, sim, mas o Conselho Fiscal não fiscalizou, é que nós não temos poderes para examinar ligações telefônicas, contas particulares, contas de empresários e de empresas que negociam com o clube, né? Então, se limita à apresentação que embasa os lançamentos contábeis, né? Mas eu queria fazer a ressalva do julgamento político, quando eu lembro a primeira oportunidade que falamos aqui contigo sobre esse tema, eu logo disse, olha, essas notas fiscais, quando se levantou que não havia
empresas em funcionamento, eu digo, no mínimo, há crime fiscal aí, no mínimo, né? Que poderia avançar para haver a configuração de crimes contra o clube. O clube é vítima. O clube é vítima. O clube não tem nada a ver, porque a gestão são pessoas que ocupam cargos e usam dinheiro que é do clube. E como é que esse dinheiro do clube é levantado? Através do quadro social e de suas atividades. Aqueles que estão lá na direção são dirigentes que têm o mandato para exercer e eles têm que cumprir com lealdade ao clube. Então, quando eles retiram valores que indevidamente que não são deles, claro, pode configurar qualquer desses crimes que já citaste. E o Ministério Público hoje, quando faz essa declaração, obviamente que essas provas eles já têm em mãos consolidadas de toda essa triangulação de dinheiro saindo do clube, indo para empresas, circulando por outras empresas até chegar de novo nos dirigentes ou em empresas de dirigentes. É o caminho do dinheiro. É o caminho do dinheiro. Né? Então isso é uma situação que o Ministério Público, a polícia, como eu digo, tem condições de fazer essa investigação e fez, e parece que pelo resultado apresentado aqui fez muito bem. Mas esse tema, por exemplo, nós já ouvimos há muito tempo. Eu mesmo, o próprio Conselho Fiscal, ouvia coisas, mas tu não tem a prova. Nós pedimos documento e vinha a documentação. Como eu digo, neste limite de exame com a documentação que te é apresentada pelo clube. Né? Nunca houve esse descalabro. Não posso garantir que as notas fossem todas quentes, porque eu não tinha condições de investigar, e quando digo eu, o Conselho Fiscal, ele não tem condições de investigar e quebrar sigilo fiscal de ninguém, nem telefônico, nem bancário. Tá? Então, são essas limitações que o Conselho tem. E aí vem essa... Por que chegou a esse ponto? Porque o descalabro foi tamanho que desta vez entrou no futebol. E daí começa a se achar a explicação por que o time caiu. E o clube caiu, no caso, né, para a segunda divisão, porque eles colocaram o futebol junto, pelas investigações que foram declaradas hoje, e se for declaradas pelo Ministério Público, é porque já tem a comprovação de prova documental, de repasse de dinheiro e também de oitiva, seja de empresários, seja de jogadores, ou seja de dirigentes, ou ex-dirigentes, ou de funcionários do clube. Por exemplo, veio à tona hoje, né, de que havia cobrança, né, para a contratação de jogadores e até que possivelmente, aí parece que não ficou muito claro, a questão de jogadores que tinham que repassar valores para alguém após receber. Né? Então isso contamina o vestiário. E aí, Rec, quando nós falamos, e aí começaste o programa falando da Chapa 10, que nós não conseguimos, eu continuo na minha luta dizendo que agora está sendo muito bom para que os sócios comecem a enxergar isso aí. Acho que o time ganhou, vamos reconduzir todo mundo, como foi agora, de novo, né? Não existe fiscalização. Oba tem que terminar, Sim, mas então isso está sendo positivo na desgraça. Então, vamos tirar o ensinamento, fazer do limão uma limonada. Ou seja, os sócios têm que começar a enxergar que há necessidade de ter oposição. Porque quando se fala oposição, o pessoal logo sataniza, acha, não, mas a oposição vai atrapalhar. Não, ao contrário, vai auxiliar, porque há uma inversão muito grande. Qual é a inversão? A diretoria executiva, ela tem que cumprir as determinações e as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo. É assim que funciona em todas as associações do terceiro setor que tem seus conselhos. E a executiva cumpre. Só que quando tu tens uma maioria tão grande que é avassaladora, passa a funcionar o inverso. A diretoria é que manda no Conselho Deliberativo. Atualmente então é isso, é criar controle só. Quando se tem um controle, tu minimiza esse tipo de situação. Qual seria outra situação? Olha, vamos pegar todos esses caras que estão desviando dinheiro e vamos matá-los, vamos fuzilar num paredão. Aí nós terminamos com corrupção, com desvio. Bom, isso é totalmente incabível no estágio civilizatório que nós temos. Então, como é que eu vou controlar essas instituições? Eu controlo com mecanismos
de controle. E esses mecanismos de controle passam por isso, por um controle do Conselho Deliberativo sobre a direção. E quando tens uma maioria avassaladora que apoia a direção executiva, inverte, porque a direção executiva é que manda no Conselho e não o oposto. Então, é uma equação que os sócios têm que começar a enxergar que quando se levanta uma bandeira, como nós fizemos, né, que não se pode votar quem executa não fiscaliza, que nós colocamos, é exatamente isso. Não é que tu vai lá atrapalhar o futebol. Ao contrário, tu tem mecanismos que façam a cobrança, que a direção não cometa esse tipo de equívoco. Isso de eles que fizeram, inclusive levando para o vestiário, porque os jogadores, através de seus empresários, enfim, eles acabam percebendo o que está acontecendo. E hoje, então, está aí claramente a explicação de por que, então, que o time, mesmo recebendo em dia, recebendo altos salários, o time caiu para a Série B. Não havia uma crise financeira do clube que não conseguia pagar salários, né? Então, esse é o ponto assim, crucial que eu digo que está por detrás. E aí vem essas outras questões, que tiravam dinheiro no caixa. Ora, aí me lembra uma coisa que não ouvi na investigação do Ministério Público, e eu queria chamar a atenção, porque teve um determinado momento, eu ainda era conselheiro, e essa gestão 2015 estava lá, 15, 16, que foi tomar um empréstimo 60 milhões no Banrisul. Ora, por que fluxo foi? de caixa? Para Foi ter a caixa, exatamente, o Léo já percebeu qual era para ter dinheiro em caixa. Porque se tu não tem dinheiro em caixa, tu não consegue pegar dinheiro e fazer pagamentos como o alegado, que se tomava o dinheiro para fazer o pagamento diretamente fornecedor, um histórico que não existe internacional. No café da manhã do presidente Vitório Piffer, eu perguntei para o Afatato e para o Emílio Ferreira, e até me ironizaram lá, porque o pessoal ia lá para comer, né? Eu ia lá para fazer pergunta. Para trabalhar. Para trabalhar. Aí eu perguntei para o político, vocês estão falando em obra? Não, você acabou de construir um estádio monumental, eles estão falando em obra. Eu achei que vocês iam falar em time. Aí a outra pergunta, tu está falando de pegar dinheiro em banco para fazer fluxo de caixa? Para economizar. Sim, porque daí nós fazemos... O pretexto era para economizar em negociações. E o Conselho Fiscal, não lembro do Conselho Fiscal ter feito esse exame, porque eu levantei no Conselho Deliberativo e deixei muito claro que não havia pedido de autorização para fazer empréstimo. Havia uma comunicação ao Conselho Deliberativo que estava se tomando aquele empréstimo com o pretexto que se ia economizar em torno de 20 milhões, com negociações com os fornecedores. E eu lembro que eu coloquei isso, deve estar nos anais, se é que não confiscaram lá dos anais, que era uma comunicação, não era um pedido de autorização para o Conselho, porque o Conselho não autoriza. Era um ato de gestão que deveria ser julgado quando da prestação de contas. E eu não lembro do Conselho Fiscal, da época, ter feito esse exame. Se houve ou não economicidade com aquela tomada daquele empréstimo de 60 milhões. Então, é mais uma questão que eu acho que pode, e talvez lá na investigação eles não tenham vinculado o empréstimo, mas há possibilidade hoje de ver se naquele momento que entrou esses 60 milhões no caixa do clube, houve maior ou menor fluxo desse tipo de contratação irregular, de 92% de notas fiscais em questões de obras, né? Nessa parte patrimonial, se coincidiu ou não com aquele momento do empréstimo bancário. Né? Mas como a investigação está em andamento, eu acredito ainda que é possível ver se houve essa correlação ou não. Agora, a prática dos empresários, segundo hoje eu ouvi dos auditores lá do Ministério Público, e já tinha lido alguma coisa, é dar o dinheiro na frente. Para poder fazer o negócio que eles bem entendem. Aí aparece um jogador mequetrefe e joga no Internacional. Um Ariel da vida. Aí a gente entende que o Ariel, eu divulguei as cifras, custava para o Internacional 750 mil por mês. Mas agora... Quanto é que levava o Ariel, não sei. Quanto chegava nele? Não sei. Eu me lembro de um programa que eu participei. Mas não é difícil, não é difícil, porque o Ministério Público tem condição de examinar as declarações de imposto de renda, se ele tem pessoa jurídica, e examinar a movimentação bancária dele. Então se tem uma noção muito próxima do que ele recebia.
se era efetivamente o que está no contrato ou não. Então, essa questão de mensalinho, né? Então, isso é possível. Talvez esteja em investigação. Não, me lembro que eu participei de um debate em 2016, quando o Inter estava em dúvida entre 2 centroavantes. Entre o Ávila, depois a gente vê ele estava se destacando no Huracan, e o Ariel, que já tinha passado pelo Coritiba, já tinha mostrado quem era. E me perguntaram se eu conhecia, o que eu achava dos jogadores. Olha, o Ávila tem que provar ainda, está num clube pequeno, vamos ver como é que ele... Mas ele mostra algumas ferramentas. Agora o Ariel já passou pelo Brasil e nós já sabemos como é o Ariel. Por ser baratinho, por ser um jogador de força, o Inter no desespero, ainda vá lá, que é esse caso desse Jonathan Alves aí, que é outro Ariel, né? Sim. Só tem um pouco mais de grife, que jogou bem uma Libertadores. Mas é o Ariel. Tomara que até agora desencante, né? Mas vai ter que fazer força para desencantar. Mas a questão não é essa. O jogador pode ter ter o valor pode ser elevado, pode se pagar 2, 3 milhões, não é esse o caso. É o caso de saber se é certo. se esse dinheiro é do jogador, tá? Ou é do jogador e do empresário. Ponto. Aí o problema é se volta para algum dirigente parte desse valor, que é o que foi investigado e que foi declarado hoje, que existe prova nesse sentido em alguns casos. E aí essa prática é de quanto? Não, aí é crime. Aí é crime, mas porque no momento que... Aí é o que eu digo, aí o clube é lesado, ele é vítima. Porque se eu contrato alguém por 1 milhão e depois vai esse 1 milhão que vai entrar na conta do jogador... Né? Do jogador sai tanto para o empresário, não sai 1 milhão, chega na conta do jogador 600 mil, 400 na conta do empresário, e depois volta do empresário para o dirigente por algum meio, e é isso que foi dito hoje, que há prova em vários casos, porque eu não acredito que seja todos os casos, 100%, mas efetivamente alguns casos que podem acontecer, e isso é crime. Então, isso é uma coisa que... Mas será que tem professor antigo nessa prática? Ou é uma... Mas, Rec, não se faça de louco, Rec. O senhor sabe que pode acontecer isso e não é só no internacional. Pois é. Só que a dificuldade é o quê? É haver a prova e também haver o indício para se começar uma investigação. Mas o que me chamou Porque a atenção... Porque tu não pode começar a investigação do nada, quer dizer, do nada tu sai investigar todo mundo. Não, tem que ter indícios. Mas, Keller, o que chamou a atenção hoje no que o Ministério Público estava colocando é que no início dessa gestão, o dirigente tirava o dinheiro da bilheteria e no mesmo dia ele mesmo depositava na sua empresa. Aí por algum motivo surgiu algum indício disso, aí ele começou a passar para a empresa de terceiros para depois chegar na dele. Só que era tão na cara, assim, era tão fácil. Ele pegava o dinheiro da bilheteria e colocava na empresa dele. Sai sobre a figura de adiantamento da vice-presidência. Então, a vice-presidência, por exemplo, de futebol, né? Então tem que viajar, vamos, no caso, Libertadores, Uruguai, Argentina, México, enfim, né? O que faz? O vice de futebol, ele toma adiantamento. Por quê? Porque ele vai ter despesas. Mas ele nem era de futebol, né? Eu estou dando exemplo. Sim. Assim nas finanças também. Mas ainda se toma adiantamento com um cartão corporativo? Não é para isso que existe o cartão para pagar os hotéis e as despesas? Mas esse é uma outra figura, que é o cartão para pagar essas despesas. Mas ele sempre se tirou adiantamento para isso, para outras despesas. Esta figura que foi utilizada foi a figura do adiantamento. Eu pego esse dinheiro porque o dinheiro saía da tesouraria, certamente que quem entregava o dinheiro tinha que pegar o recibo. Então pegava a título de quê? Adiantamento. Porque depois do adiantamento eu vou te comprovar onde eu fiz as despesas. Só que esse tipo de prática não é para pagamento de obras. Historicamente ele é para despesas imediatas, né? Que depois até veio, no segundo momento veio o cartão corporativo, que até não se justificaria estar mais fazendo esse tipo de adiantamento. Se tu tem um limite de cartão, tu pode usar esse cartão, né? Mas aí é combinação e disciplina da gestão. Mas no momento que tu usa a figura antiga do adiantamento, que se usava muito para essas viagens, né? Então tu tira um valor e depois tu comprova onde é que tu pagou. Só que aí que... Imagino que a advertência do Conselho Fiscal foi no sentido que os valores de adiantamento eram muito altos. Por isso que na entrevista se colocou hoje que havia um alerta do Conselho Fiscal sobre os adiantamentos, porque o adiantamento é uma questão antiga internacional.
Lá atrás, aquele assunto muito antigo que depois foi dado baixa, da questão de 2 auditorias da Randall Bittencourt que mandavam baixar das contas do ex-presidente Pedro Paulo, né, que tinha um lançamento a favor do Pedro Paulo e um contrário ao Pedro Paulo, que ele tirou adiantamento, a título de adiantamento, mas ele tinha colocado no clube porque na época do empréstimo pessoal, que os clubes não conseguiam o empréstimo bancário, eram os dirigentes que tomavam o empréstimo, colocavam no clube, e depois eles tinham que se ressarcir. Né? Mas isso é uma prática muito antiga, então daí vem a tal dessa situação dos adiantamentos. Então, adiantamento significa isso. O vice-presidente pega um valor, depois ele comprova. Mas, como esses valores foram tão altos e tão reiterados, que eu imagino, eu não vou ter certeza, mas pelo que eu ouvi da entrevista, que o Conselho Fiscal já teria advertido, deveria ter advertido da figura do adiantamento. Só que os adiantamentos, então, eram para quê? Para pagar essas obras que depois vem agora... Eu brincava aqui que eram no céu as obras, não aparecia. Então, essa figura que daí é que surgiu, então, adiantamentos que segundo foi noticiado, que saía, então, da tesouraria, o tesoureiro tem que entregar o dinheiro da bilheteria, seja lá que for, ele vai entregar 100, 200, 500 mil ao vivo, que diz que levavam de carro, de mala, mochila, sei lá qual instrumento, tá? Bem, então tu tira, depois tu me comprova onde tu gastou. Agora, o que foi dito? Que entrava diretamente na conta da empresa. Valores semelhantes, é isso? Inclusive foi com isso obras. Que deu se retirava o valor e no mesmo dia a pessoa que fez o saque depositava na sua empresa. Então... Fazia um depósito direto. Isso foi na nem entrevista. lavava o dinheiro, não fazia nem triangulação, nada, nenhum procedimento. Simplesmente depositava na sua empresa. E usava esse dinheiro. Sim, mas então ficou mais fácil a investigação, porque, claro. Porque se tu usa de outra forma, né? Sabe o que é? O pessoal acha que é fácil. Não, mas a verdade é o seguinte, só ir lá e pegar, mas como se fosse deles. Operativo, e volta o que nós insistimos, que quem executa tudo na gestão, e é isso que enfraquece e inverte o processo, não tem conselho para fiscalizar. Então, os dirigentes que têm essa má intenção, eles ficam mais confortáveis, porque qualquer coisa que se vai discutir, estão contra o time. É o velho discurso, não, agora nós não podemos criar problema porque estamos disputando a Libertadores, porque agora estamos num jogo muito importante da Copa do Brasil, vem os corneteiros para perturbar. Por quê? Porque tem maioria, e aí atropela no Conselho Deliberativo, e aí tu não consegue investigar nada. E quando tanto é que em 2010, a pastinha rosa que falaste, que nós tínhamos apontado um déficit de 21 milhões na época, a dificuldade que foi aprovar as ressalvas com relação àqueles 21 milhões. Foi uma dificuldade aprovar, mas o Conselho Deliberativo era equilibrado, pelo menos, então parte digamos assim, aqueles que estavam mais próximos da situação votaram contra. Né? Porque tinha uma oposição considerável e foi possível então aprovar com aquelas ressalvas, porque senão nem aquelas ressalvas nós conseguiríamos aprovar naquela época. E hoje a proporção está em quanto? Esse apoio maciço? Bom, com essa última eleição não existe oposição. E mesmo os que foram eleitos como oposição foram os mesmos que votaram no Marcelo Medeiros na anterior. Né? Então é nesse desequilíbrio agora, não é contra o Marcelo, é contra a chapa que apoiou o Marcelo. Eu mesmo declarei meu voto, que era do Marcelo Medeiros, acho que tinha que continuar agora. Não é esse o problema, é a questão do Conselho. E o quadro social e a torcida não enxerga isso. Acha que o cara está em oposição no Conselho, ele está contra o time. Agora está aí, comecem a enxergar. Se não enxergaram até hoje, comecem a enxergar. Tem que ter um conselho equilibrado. Então agora, por exemplo, 54%, né, de votos foi na chapa da presidência. Né? De certo modo, eu não posso também dizer que o nosso discurso, digamos assim, de campanha não foi eficiente, porque a eleição do presidente foi mais de 90%, foi 92%. 92 e no conselho foi 54%. Então, de certo modo, a torcida e os sócios entenderam o nosso discurso, que tem que ter uma oposição. Só que, lamentavelmente, nós não entramos, e as duas chapas que entraram, elas nunca fizeram uma oposição ferrenha. Ferrenha nesse sentido da fiscalização,
Porque isso não é ser contra o clube, é ser a favor do clube. E está aí a prova agora. E o agravante que eu vejo nisso tudo é o seguinte. Aliás, Rex, só permite, eu quero te cumprimentar, porque eu acho dos poucos jornalistas, se não o único, que colocou isso logo após a eleição, que foi lamentável que a única chapa que era efetivamente de oposição, que queria ter uma conduta não adesista, automaticamente, é óbvio que mesmo sendo oposição, tu vai aderir a coisas boas para o clube, né? Fosse tu, colocasse plenamente no ar. Olha, foi lamentável que uma chapa de maior independência enfraquece o clube. O pessoal não enxerga, enfraquece o clube. E eu vejo um outro agravante, porque quando se fala nesse negócio, isso prejudica o time. Quanto mais ganhar, mais oposição tem que ter. Porque aí é o abuso do poder. O cara chega no poder e diz, eu agora posso fazer qualquer coisa, porque eu estou por cima da carne seca. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Porque foi quando o campeão voltou. Não, o campeão voltou e podia fazer tudo. Observa bem que a gestão que perdeu aquela eleição tinha construído um estádio para mais 30 anos, no mínimo, e perdeu a eleição e deixou o time na Libertadores. Ora, tu coloca o time na Libertadores, faz um estádio novo, realiza a Copa do Mundo e o cara ganha a votação. Bom, aí quem é que apoiou, né? Aí tem que ver os apoios, né? Aí foi uma surra, lembra? Foi quase 90%. Não, 75, 78. Foi 78%, quase 80%. Então, observa, isso acho que o sócio e o torcedor internacional tem que começar a botar as barbas de molho e começar a pensar sobre isso. Já voltamos. Ministério Público cumpriu hoje mandado de busca e apreensão e investigação de desvio de dinheiro na gestão 15 e 16. Estão sendo investigados crimes de apropriação indébita, estelionato, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, foram cerca de 10 milhões retirados para obras que não foram realizadas ou que foram superfaturadas. Eu me lembro na época que se estimou um prejuízo de 46 milhões para o Internacional. O presidente da época, Vitório Pífero, nega conhecimento, porém o Ministério Público afirma a participação do ex-mandatário. O presidente enroscou o disco no Escoco e no Forlan como se ele tivesse pago a conta que o Giovanni deixou. Ele empurrou para o Marcelo Medeiros também. E um troço que não tem pé nem cabeça, está se investigando coisas inescrupulosas, não é contratação de jogador caro. Grêmio está rescindindo o contrato com o Bruno Grassi, que está indo para o Criciúma. O Madison também vai ser emprestado. Sem revelar nomes, direção admite reforços encaminhados, mas não dá prazo para anúncios. Chegada de Marquinhos Gabriel depende apenas da liberação dos árabes. São buscados 2 meias, um zagueiro e um lateral esquerdo. Hoje será oficializada a saída do executivo André Zanotto. E aí é o seguinte, eles vendem umas ideias assim para justificar de pronto uma situação que depois não se confirma, né? Fica até feio. Ele tinha ou não tinha problemas particulares? Porque agora ele está indo trabalhar nos Estados Unidos. Ele tinha que voltar a São Paulo, porque a mulher tinha um bom emprego. E agora ele está indo para os Estados Unidos. No mesmo clube do Bressan. Pois é, então ele trocou o Grêmio por um clube dos Estados Unidos. Por que não dá para dizer isso? É que a ponte aérea dos Estados Unidos a São Paulo deve ser mais rápida do que Porto Alegre e São Paulo. E é mais barata. Ou então a esposa também, que é uma grande executiva, está indo também, a convite de uma grande empresa, trabalhar nos Estados Unidos. Ou essa empresa tem sede nos Estados Unidos. Que é uma multinacional. Né? Já voltamos. Quem passa no grupo do Inter e quem passa no Grêmio, no Léo Guedes, no grupo do Grêmio? Bom, você que sabe tudo. O grupo do Inter é a verdadeira pedreira, né? Não dá para esconder que o River, apesar de perder aí algumas peças-chave, como o Pity Martinez principalmente, é um clube que tem bastante poderio econômico, vai tentar manter o Quinteiro, né? O Juanfran Quinteiro, vai manter o Gajardo, vai manter toda a estrutura que vem sendo ganhadora há muitos anos. Mas o Palácio e o Pity Martinez vai embora. O Ezequiel Palacios ainda é uma incógnita, porque ele está vendido ao Real Madrid, mas o Real Madrid vai ou não exercer, vai ou não chamar ele, assim como foi com o caso do Vinícius Júnior, né? Ele é jovem. O Pity Martinez está vendido, vai embora. Mas a estrutura do time vai se manter. Então o River é um grande adversário. E vindo o São Paulo da pré-Libertadores, que eu não acredito que o Tajeres possa fazer
algum bloqueio. O ao Independiente caminho de do São Paulo. Medellín. Também não é um time periférico, ele teve alguns poucos anos de luz no futebol sul-americano, não tem um grande time. E o grupo do Grêmio, a maior ameaça é o Rosário, só que não tem nada a ver com aquele Rosário Central que a gente viu aqui alguns anos atrás. E o Atlético Nacional está enfraquecido também. Está bastante enfraquecido, bastante dividido, está perdendo jogadores ainda. E o Libertad? Né? O Libertad não... Pode ser Atlético ou Libertad, eu não acredito no boliviano. Não, o grande trunfo do Que é boliviano o The Strongest. é a altitude, né? The Strongest. A altitude pode pesar nesses jogos de mata-mata aí da seletiva. Então, o principal foco do Grêmio ali que pode complicar é o Rosário, porque o Católica também não tem nenhum. Já vou passar a bola para o Keller Cross encaminhar o encerramento do programa. Desculpem aí que ficamos um tempo sem som no Facebook e algum período do dia o Facebook ficou prejudicado aí e causou danos aí para algumas empresas que têm, né, a sua divulgação principal via Facebook. Nós vamos colocar na íntegra o programa para você poder assistir quem teve esse prejuízo. Cachorro Quente do R, original em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional e saboroso de Porto Alegre. Não deixe que te passe o cachorro. Cachorro é o do R. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, fala com o seu Wilson FAC e equipe, 3466-6133. Acesse fache.com.br. Doravante, não acontecerá mais isso? Ou você acha que por faltar fiscalização em conselhos deliberativos, corre-se o risco de repetir essa hecatombe que houve no Internacional? É claro que dificilmente isso vai ocorrer imediatamente, né? Porque essa medida ou essa investigação do Ministério Público, ela é pedagógica também. Mas, se continuar o sócio sempre achando que não pode ninguém discordar da gestão, é um terreno fértil para voltar a acontecer. Talvez não na proporção que está se investigando, que, como tu falaste, esses 10 milhões foram retirados, mas parece que os valores são muito superiores, né? Eu também já ouvi, talvez apareça mais adiante os valores que sejam superiores só a 10 milhões, 10, 12 milhões. Até porque esses 10 milhões se referem ao que o Ministério Público já tornou público de fato. Que ele já tem comprovadamente isso aí. Quando ele fala comprovadamente o quê? Porque essa parte da retirada da tesouraria em espécie, isso é tudo documentado. Então bastou pedir para o clube qual a documentação da tesouraria, dos adiantamentos, não está quantificado. Isso é fácil. Mas essas outras triangulações de compra de jogadores, que segundo a notícia que foi veiculada hoje, voltavam em parte para dirigentes, né? Então isso ainda vai ser quantificado. Esse eles total. Deixaram claro que existe bastante coisa aí. Exatamente. E eles não poderiam entrar muito justamente porque os jogadores ainda estão sendo inclusive ouvidos. Se fala que, como eles, pelo que eu percebi, também não ouviram, né? Até eu escutei a parte da entrevista do ex-presidente Vitório, que ele diz, olha, agora eu vou poder me defender. Então quer dizer que muita coisa poderá surgir ainda e mais, poderá eventualmente alguém que tem uma implicação menor e tenha conhecimento de outros fatos ou de outros mecanismos utilizados, possa fazer delação. Né? Você acha a que colaboração premiada. Então a colaboração premiada não está descartado. Eu não sei se eu ouvi direito. Talvez vocês possam me elucidar, mas no decorrer da entrevista, da coletiva, né, do Ministério Público, eu entendi que 2 ex-presidentes receberam valores, foi isso? Eu no decorrer da entrevista, me pareceu ter ouvido, né, que o ex-vice-presidente ou ex-presidente. Eu não ouvi na íntegra, porque eu tive o momento de deslocamento. Eu estou colocando porque eu não tenho certeza. Como eu estava escutando ao vivo, né? Então eu escutei, estava fazendo outras atividades. Mas que tem mais coisas. Então isso poderá caminhar para delação futura e aparecer a quantificação de valores bem superiores a esses. Né? Você acha que tem mais peixe grande? Olha, eu espero que se elucide o máximo possível esse episódio de tão nefasta
não digo memória, mas então de fato ocorrido para o clube. Quanto ao time... Quanto ao time é o seguinte, tá só o adversário dele mesmo. Se ele optar para jogar do jeito que jogou as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, cadenciando sem interesse nenhum, não chega a lugar nenhum. E não pode vender dificuldades, senão acaba não chegando. 10